em Senhor Jesus. Então ele fala que ele virá em breve. Eu gostaria de nessa noite, irmãos, meditar com os irmãos no versículo que está lá no Evangelho de João, capítulo 17. Apenas um versículo que confirma que Jesus completou a missão dele. Ele completou a missão. E ele quer que nós completemos a nossa missão também. Evangelho de João, capítulo de número 17, versículo 4. Um versículo apenas, irmãos. Um versículo apenas. Evangelho de João. Vamos ficar de pé, irmãos, para lermos junto esse versículo, por favor? Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 4. Está aí na projeção? Vamos ler conforme está na projeção, para a gente fazer uma leitura única, tá bom? Vamos todos ler juntos? Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes a fazer. Mais uma vez. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra. Amém? Trago como tema nessa noite, Jesus cumpriu a missão. É isso que ele está falando para o Pai aqui. Ele está na oração sacerdotal um pouquinho antes dele ser preso e ser morto. Ele está orando ao Pai dele, a Deus Pai, dizendo que ele glorificou o Pai na terra, consumando a obra. Consumando a obra, ele cumpriu a missão dele, a missão que o Pai confiou a ele. Então, o tema da mensagem dessa noite é: Jesus cumpriu a missão. E nós? E nós? Vamos cumprir ou não? Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, tão clara aos nossos corações. Obrigado, ó Pai, porque o Seu Filho cumpriu a missão dele, Pai, para nos salvar. Que pela ação do Teu Espírito, possamos entender, compreender e obedecer a Tua palavra nesse momento, para a glória do Senhor e edificação da Sua igreja. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, irmãos. Irmão, Jesus cumpriu a missão. E Ele aqui, irmãos, nessa linda oração, nessa oração cheia do Espírito Santo de Deus, Jesus estava aqui, prestes a ir para a cruz, conhecida como oração sacerdotal, porque Jesus é nosso sumo sacerdote, e está aqui dizendo ao Pai que é a hora do Pai glorificá-lo, como Ele sempre foi glorificado, né? É a hora dele subir, né? Então Ele vai dizer isso para o Pai, nos primeiros versículos você vai ver isso, e nos versículos seguintes, Ele vai estar intercedendo pela igreja, pelos seus discípulos, aqueles que já eram seus discípulos, e aqueles que se tornariam seus discípulos. Mas eu quero destacar aqui nesse momento o versículo de número 4, porque eu creio que ele está bem dentro do tema. Nós precisamos entender, porque esse tema ele nos traz um apelo: vamos completar a missão. E o maior exemplo para nós é o nosso Senhor, porque Ele completou a missão. Ele completou a missão e deu uma missão para nós. Ele cumpriu a missão que o Pai deu a Ele. E Ele cumpriu com fidelidade. Ele começou a missão e terminou a missão, irmãos. Porque muitas vezes começamos, mas não terminamos. Há muitos que começam bem, mas terminam mal, né? No próprio meio ali dos discípulos. Vamos ver que Judas ali começou com Jesus, mas terminou mal. No final traiu Jesus. E no meio da igreja de hoje não é diferente, irmãos. Quantos já foram batizados, declararam a sua fé, e hoje negam Jesus, dizendo que nem creem mais nele? Abandonaram, né? Abandonaram. E a igreja, irmãos, não pode tomar esse comportamento, porque nós temos uma missão a cumprir. Nós temos almas a ganhar para Jesus. Isso é muito mais, irmãos, do que todos os bens materiais que você deseja, ou coisas materiais nessa terra, irmãos. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E a nós foi dada uma missão. Jesus cumpriu a missão. Ele começou a missão e terminou a missão com fidelidade. A missão que ele recebeu do Pai. E eu quero destacar aqui algumas características dessa missão baseada nesse versículo apenas, no versículo de número 4.
características dessa missão que Jesus cumpriu e que nós também fomos chamados a cumprir. E é por isso, irmãos, que a igreja faz campanha de missões, né? Ora, intercede, levanta sustento. Ontem tinha um grupo de homens lá na Cristolândia. Você sabia, irmãos, nós temos um visitante aqui hoje, né? Que é um recuperado, e hoje ele é um missionário radical na Cristolândia, base 2, é isso? Fase 1, perdão. É o Ciro. Fica de pé aí, Ciro. Irmãos, é um recuperado. Vamos dar uma salva de palmas para o Ciro, irmãos. Isso aí, Ciro. Deus te abençoe. É um jovem Ciro. Pode sentar. Tem quantos anos, Ciro? 24. Pode sentar, Ciro. Deus te abençoe. Ele é sobrinho da irmã Lucimar, né, irmãos? E ele é um missionário radical, ali na fase 1, irmãos. Nós vamos lá ainda te visitar, hein? Ontem nós estávamos aqui na primeira fase. É chamado o que essa fase aqui? Triagem, é da triagem. Eles ficam ali 30 dias, né? E ali nós conversamos com o missionário Anderson, que estava ali, a sua esposa, a Lucileide, o pastor novo que chegou, que é o Aurélio. Já agendei com eles, irmãos. O missionário Anderson vai abrir a campanha de missões nacionais aqui em setembro, e o missionário Aurélio, que é o pastor, gestor, vai fechar o trabalho aqui no mês de outubro, né? Teremos um domingo inteiro aqui, irmãos, de missões. Uma bênção, irmãos. Então, ou seja, fiquei feliz em conhecer o Ciro hoje. Ele estava na minha classe, culto da manhã, culto da noite. Oh, que bênção, Ciro. Deus abençoe, Deus te fortaleça. Continue te usando para restaurar outras vidas, tá bom? Nós te demos essa salva de palmas, mas a glória é para Jesus, não se exalta não, tá bom? Não vai ficar vaidoso, hein, varão? Tá bom? Eu sei que tu é vigor, tem forte, é bonito, tá bom? No tempo certo, Deus vai te dar varoto, vai casar. Mas o mais importante é tu continuar cumprindo a missão que Deus lhe deu, porque o seu Salvador cumpriu, tá bom? E seja fiel ao Senhor. Então, irmão, Jesus cumpriu a missão dele. Primeira característica dessa missão que Jesus cumpriu. Primeira característica, é uma missão dada por Deus. Quem deu a missão foi o Senhor. É claro o texto, irmãos, ó. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste. Quem confiou a obra a Jesus? Deus, o Pai. É isso. Então, a primeira característica dessa missão que Jesus cumpriu, que eu e você temos que cumprir, é porque ela é uma missão dada por Deus, dada pelo Senhor. E para nós, mais ainda, dada pelo Deus Pai, através da pessoa do Deus Filho. E Ele vai cobrar isso de nós, irmãos. E não podemos fechar nossos ouvidos para isso, senão Ele não vai nos abençoar. Hoje prega-se aí uma mensagem muito humanista, uma igreja querendo riquezas desse mundo, quando nós sabemos que o príncipe desse mundo é Satanás, e que esse não é o mundo que Deus preparou para nós, porque é um mundo que está tomado pela corrupção, pelo pecado e pelos demônios, e um dia todo ele será desfeito pelo Senhor, e ele será restaurado, aí sim nós reinaremos nele junto com Jesus. Mas dessa forma que ele está, nós temos uma missão, que é a missão de falar de Jesus. Jesus cumpriu essa missão dada pelo Pai. Jesus veio, testificou do Pai e cumpriu a promessa do Pai. Qual era a promessa do Pai? Era lá desde do Novo Testamento, desde Gênesis, que da mulher, aquela que foi tentada, viria aquele que esmagaria o quê? A cabeça da serpente. Jesus falou, Deus Pai falou isso. E na pessoa do Filho, ele está cumprindo essa promessa. Porque Jesus esmagou a cabeça de Satanás, lá quando ele foi para a cruz, morreu e venceu. E não só Satanás, mas Jesus venceu o pecado, porque ele não pecou. E venceu a morte, porque ele o quê? Ressuscitou. Então Jesus cumpriu a missão dada pelo Pai. Vitória sobre o pecado, vitória sobre a morte, vitória sobre o diabo. E agora ele confiou a mim e a você esta missão, a missão de anunciar o Evangelho. O Senhor confiou a nós a missão de fazer discípulos de todas as... Mateus 28, 19 e 20. Pode colocar aí, por favor? Texto muito conhecido da igreja, mas que às vezes parece que nós nos esquecemos. Vamos ler juntos, irmãos? E de quem está falando, irmãos? Primeiro, quem está dando essa ordem?
Jesus. Olha aí, ó. Ide, portanto, o quê? Fazer. Irmãos, ó, só um momentinho, o imperativo está aqui, tá? A ordem é fazer discípulo. Porque ir, e se não fizer discípulo, não adianta. Hoje tem muita igreja cheia sem discípulo. Por isso nós temos um ministério discipulado aqui. A liderança é o irmão Evandro e a irmã Lorena, que estávamos reunidos agora terça-feira. Ó. E o imperativo está aqui, fazer discípulo. E sem fazer discípulo não adianta. Por isso que é trabalhoso, irmãos. Tem que sentar com a pessoa. Falou que aceitou Jesus, agora tem que sentar com ela, ensinar ela. Mostrar para ela qual é o caminho. Fazer discípulo. E depois ela vai fazer outros discípulos, e outros discípulos, e outros discípulos. E aí a igreja vai crescendo. Então, olha a missão que ele nos deu. Vamos lá, de novo. Ide, portanto, fazei de todas, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Por isso que nós batizamos aqui. A classe já recomeçou. O pastor Paulo já está lá com o Dácio, com Pedro. Hoje eu conheci lá na minha classe o Daniel, qual é o nome dele? Aquele jovem, o Davi. O Davi não é batizado ainda. Ele vai vir para a classe, vai se batizar. Quarta-feira eu conheci a Clarissa, falou que ia se batizar. Creu em Jesus, se você crê em Jesus, então você é batizado. Quem não crê em Jesus não pode ser batizado. E se você já foi batizado e fala que não crê em Jesus, então é abandono da fé. É apostasia, sabia? Você está abandonando a fé e está abandonando a missão. O nome disso é apostasia. E devemos clamar por essa pessoa, para que ela se arrependa, senão perecerá. Olha o zelo, irmãos. Por isso Satanás trabalha tanto para a pessoa ficar incrédula. Aí ele é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí acabou por aí? Não, não acabou. Coloca o versículo 20, por favor. E é o que está acontecendo aqui. Ó. Todo domingo tem a EBD, tem o discipulado, tem as mensagens, tem os ministérios infantil, adolescente, jovem, adulto, pequeno grupo, tudo trabalhando. Fazendo o quê? Vamos todo mundo junto? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Essa é a missão, ensinando. Ah, pastor, eu gosto do grupo, mas eu gosto muito de cantar, eu gosto muito da música. Eu não gosto muito da palavra, não, acho meio chato. Então você não é discípulo ainda. Porque nós aprendemos da palavra. Nós louvamos porque aprendemos a palavra. Se você não entender a palavra, você não vai conseguir. Você pode até cantar, mas não vai louvar. Por isso que muitos até cantam, mas não sentem nada. Está faltando palavra. Está faltando a palavra viva dentro de você. É a palavra viva que te faz cantar. Às vezes tu é até meio desafinadinho, né? Tadinho de você. Mas não se preocupe não, lá no céu, a sua voz vai ficar boa, tá bom? Não fica triste. Mas às vezes a palavra é tão forte dentro de você que tu quer cantar. Quer cantar, quer cantar. E se der o microfone na sua mão, amado, então nem pode dar o microfone. O irmão pode ter certeza que ele vai baixar o seu volume. Entendeu? Porque aquele que está cheio do Espírito, ele quer cantar. Né? Aí sim, aí é louvor. Louvor é isso. É aquele que se tornou discípulo, foi ensinado. Ele ama Jesus, né? É uma bênção isso, irmãos. Eu já contei o testemunho aqui de uma irmã, quando eu discipulei ela lá no Rio, né? E ela queria cantar, ela se tornou uma missionária. Hoje ela é líder de missões lá em Vila Geni. Irmãos, mas, irmão, não dava. Ela falou, pastor, eu quero ir para o coral, amém. Aí chegou o irmão, o líder do coral, o irmão Samuel, pastor, não dá. Não tem voz que encaixa ela. Mas, pastor, tem que cantar. Sabe onde ele colocou ela, irmãos? Colocou lá no meio dos homens, no baixo. E deu certo. Deu certo. Uma benção naquela época, irmãos. Ela queria cantar. Ela era uma mulher antes do mundo, cantava nos quiosques lá, no carnaval. Quando ela aceitou Jesus, irmãos, ela falava de Jesus para todo mundo e ela queria cantar. Uma bênção ela hoje, até hoje serve ao Senhor, né? Uma mulher de Deus, nossa amiga em Cristo Jesus. É isso, essa é a nossa missão. Dada por quem? Por Deus, na pessoa do Filho, e não nos deixou órfãos, nos deu o Espírito que nos capacita a cumprir essa missão.
E a pergunta é, temos cumprido? Então, cuidado, irmãos, quando a gente fala aqui, ó, vamos completar a missão, isso aqui é algo bíblico. Isso aqui não pode ser algo assim que a gente vai falar, decorado, e não está nem aí para nada. Porque essa missão ela é dada por Deus. Ela não é dada pelo pastor Moisés. Ela não é dada pela PIBAC. Ela é dada por Deus. E muitos entenderam isso, estão nos campos missionários, irmãos. Renunciaram sua vida, renunciaram tudo. Quando você viu o irmão Evandro ir lá para a Amazônia, porque é o Espírito Santo. Vai deixar a família, né, o Ciro lá trabalhando na recuperação dos outros. Um jovem de 24 anos podia estar estudando, fazendo outras coisas. Não, tem que ganhar almas. Pastor Aurélio que deixou a Bahia, 50 anos tem o pastor Aurélio, o novo pastor aqui, gestor aqui da Cristolândia. Ele, a esposa dele, conheci ontem, a irmã Juscelia, veio da Bahia, deixou os filhos. Para quê, irmãos? Para completar a missão. E a PIBAC tem que ir no mesmo foco. Nós temos que orar, Senhor, leve nós todo dia a ser uma igreja missionária. Precisamos cumprir, do contrário, a gente está aqui para quê, irmãos? A gente se torna uma igreja mesquinha. Pastor, olha para mim, pastor, eu quero casa, pastor, eu quero carro, pastor, eu quero emprego, pastor, eu quero dinheiro, pastor, eu quero mudar o apartamento. Ah, quero reformar o apartamento. Tá bom, mas e a missão? E o que Jesus deu para você? Não, tem que estudar, tem que melhorar meu salário, não preciso de mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Aí não tem tempo para nada, não tem tempo nem para participar de um louvor, de uma escola bíblica, de um ensino, de um culto. Perdeu o foco. Perdeu o foco da missão que Deus lhe deu. E se Deus te chamar hoje? O que você vai apresentar a Ele? Quantas almas foram edificadas através da sua vida? Você que é mulher, quantas mulheres você falou de Jesus? Quantas pessoas que você diz que é amiga sua e que ainda não conhece Jesus? Você tem orado? Você está cumprindo a missão? Você tem um plano na sua vida? As minhas férias do ano que vem, eu quero ir lá, dar 15 dias ali para a missão aqui, Vila Minha Pátria. Eu quero dar 15 dias lá para os ribeirinhos. Eu quero dar 15 dias lá para aquele trabalho da Junta de Missões Mundiais ali em Moçambique. Vou juntar dinheiro aqui e eu vou lá para Moçambique. Eu quero passar 15 dias lá. É triste quando a gente vê aquelas crianças, né, irmãos? Eu vi um vídeo outro dia em Moçambique. As crianças morrendo de fome na rua, osso, esqueleto, irmãos. Irmãos, é triste demais. Crianças pela rua, bebês, esqueleto, não tem comida, chorando. E o missionário lá fazendo um apelo às igrejas brasileiras para despertar-nos. Nós estamos aí, irmão, fazendo show gospel, né? Defendendo se o homem pode casar com homem e a mulher pode casar com mulher. Irmão, misericórdia. Manda vontade de falar assim, Deus, manda fogo logo para todo mundo, acaba com tudo. Porque, irmãos, perdemos o foco. É tanta bonança, tanta bênção, que a gente se perdeu. O crente entra na igreja escolhendo, não, essa igreja aqui tem isso, nem olha muita palavra, ele olha um pouco, sabe? Mas vê se tem um louvorzão bom, umas luzes boas, uma fumaça que sai do chão, uma luz escurinha para ninguém ver ele, bem escurinho. Não, tá bom, vou ficar aqui. Ele entra para receber, ele não entra para dar. Irmão, você entrou aqui nessa noite para dar, sabia? Dada a sua adoração, dada a sua submissão, dada a sua comunhão, dado o dom que Deus lhe deu, dado os seus bens. Sabia que é graça dado os seus bens? Ofertar e dizimar é privilégio, irmãos. Você pode ter certeza que todo o dinheiro colocado num gasofilácio aqui, eu já falei para o PIBAC, 1 centavo, irmãos, é porque não tem mais moeda de 1 centavo, né? O centavo hoje é no Pix. Irmãos, é do Senhor. É administrado com temor e zelo. Irmãos que Deus escolheram aqui na PIBAC, que cuida disso. É de Deus. É um prazer dar para Deus. E que Ele te abençoe ainda mais no dar, porque melhor é dar do que receber. Mas não é só bem, é dar e aqui, pegar essas cadeiras aqui, colocar no corredor, ajudar a cuidar da igreja, porque temos muitos irmãos hoje trazidos pelo Senhor. O visitante chegou, o visitante tem que estar sentado, ele tem que estar no melhor lugar. A irmã que está ali, que está em pé, um varão de Deus, não, irmã, senta aqui.
Irmão, você entra aqui para dar, com o coração aberto, irmãos, para dar. E sabe o que Deus faz? Vai te dar em abundância. Como você entrou com o coração pronto a dar, Ele vai te dar mais ainda. É isso que Deus faz. Então, essa missão, primeira característica dela, ela é dada por... E agora, irmãos, se foi Deus que deu, você vai dizer não? Isso não é para mim, não. É para todos nós. Para todos nós, para a igreja de Jesus. Segunda característica dessa missão que observamos nesse versículo. Primeiro, ela é dada por Deus. Segundo, ela exige obediência. Obediência, irmão. Sem obediência não vamos conseguir fazer. Olha o que ele vai dizer no versículo. Que me confiaste para fazer. Então, foi dito para ele fazer. O Pai confiou a ele. Agora, ele precisa o quê? Obedecer. Então, a segunda característica dessa missão que foi dada a Jesus e a nós, e Jesus cumpriu, e nós estamos cumprindo? Essa é a pergunta para a igreja, porque Jesus nós sabemos que ele cumpriu. Por isso que o tema da mensagem é Jesus cumpriu a missão. Aí eu faço a pergunta, e nós? Missão dada por Deus, missão que exige obediência. E Jesus mostra muito bem essa obediência quando ele está no Getsemane ali, versículo 26, capítulo 26, versículo 39 de Mateus, por favor. Capítulo 26, 39 de Mateus, Mateus 26, 39, olha. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, vamos todos ler junto essa parte? Meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Obediência. Se possível, passa, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Para cumprir essa missão, irmãos, precisamos obedecer. Submissão, o que nós vemos aí? Submissão à vontade de Deus. Não é como eu quero, mas sim como o Senhor quer. É uma obediência contínua. Interessante que Jesus ouve até do seu discípulo, né, irmãos? É triste quando a gente ouve até de pessoas próximas a nós. Para com isso. Isso aí não é para você, não. Lembra-se quando Jesus fala da missão dele, e Pedro, o apóstolo Pedro, fala para Jesus parar com aquilo. Você não te dá valor não, Jesus? Para com isso. Quando Jesus fala que ele morreria, eu não lembro agora a passagem, o texto, para colocar ali, mas estou lembrando desse momento agora. E Jesus fala o quê, irmãos? Ele sabia que não era Pedro que estava falando, mas era Satanás. Satanás usando a boca de um discípulo. Isso que é o mais triste. E Jesus fala, arreda-te, Satanás. Você está repreendido, Satanás. Cala-te, Satanás. Porque Jesus tinha uma missão a cumprir. E muitas vezes nós vamos ouvir, até daqueles que estão próximos a nós, para desistir, para parar. Não é que aquela pessoa não é crente, mas ela está na carne. E Satanás vai usar a boca de pessoa que você ama. Pessoa que está do seu lado. Para a gente não cumprir a missão. Só que você tem que estar decidido a obedecer, porque a missão não foi dada por essa pessoa. A missão não foi dada por Pedro a Jesus. A missão foi dada pelo Deus Todo-Poderoso. A missão que foi dada a mim, a você como igreja, não foi dada pelo meu pai, pela minha mãe. Não foi dada pela minha esposa. Não foi dada pelos meus filhos. Eu as amo muito, os amo muito. Mas a missão de estar aqui nesse momento, proclamando a palavra, nessa carreira que Deus me concedeu pela graça e misericórdia dele, foi dada por ele. Muitas vezes vem um cansaço, vem a luta, vem a fadiga, vem situações para a gente parar. Mas quem deu a missão foi o Senhor. Então compete a nós o quê? Obedecer. Vamos falar junto? Compete a nós o quê, igreja? Então, irmãos, para completar a missão, precisamos estar decididos a obedecer. Segunda característica que nós vemos muito clara no texto. Um versículo apenas, irmãos, mas nós vemos como ele é forte, porque o Senhor fala, Jesus fala para o Senhor, né?
a obra que me confiaste para fazer. Eu consumei, eu completei, eu obedeci o Senhor. E nós estamos obedecendo. Ficou muito bonita a canção aqui da música de missões desse mês. Muito bonito o ministério de louvor, engajado, né? Para que a igreja cante, louve, vamos completar. Mas que seja muito mais do que um louvor, seja uma prática em nossas vidas, irmãos. Há pessoas lá no seu lugar de trabalho que precisam ouvir de Jesus. Já parou para pensar por que Deus te trouxe aqui para Brasília? Talvez poucas vagas, bem poucas. E você foi o escolhido, né? Deus chamou você e colocou você lá numa sessão, num ambiente de trabalho, te deu uma sala, te deu um computador, né? E talvez colocou uma pessoa do seu lado que é incrédula, nem quer saber de Jesus, nem da palavra de Deus. Por que será que essa pessoa do seu lado? Quem botou foi o diabo, pastor. Foi o diabo. Mas em nome de Jesus está repreendido. Ele vai sair de lá. Aí passa 1 ano, não sai. Passa 2, não sai. Passa 3, não sai. Meu Deus, misericórdia, você não está ouvindo minha oração não, Senhor? Eu falo, eu coloquei ele do seu lado para você ganhar ele para mim. É isso. Por isso que eu não tirei ele ainda. Nem vou contar um testemunho com relação a isso, porque está indo para longe. Eu tive uma experiência com relação a isso na minha vida militar. Eu tive que ser transferido, voltar, passou 7 anos. Irmãos, cheguei na minha sessão, era o mesmo pessoal. Falei, meu Deus, eu não acredito nisso. 7 anos, já era para ter sido transferido. 7 anos. Aí eu entendi. Irmãos, o que eu tinha que fazer? Tornei até amigo daquele moço. Ele foi até na igreja depois. Então você já parou para pensar? Você tem uma missão a cumprir no seu lugar de trabalho, na sua vizinhança. Quer ver, você está reclamando. Tem uma pessoa lá perdida, precisa ouvir de Jesus. E você precisa obedecer. Eu e você precisamos obedecer. Essa missão foi dada por Deus e ela exige de nós obediência. Terceira característica dessa missão, ela exige perseverança. Precisamos perseverar. Olha o que o Senhor, ele vai dizer: me confiaste. Houve uma confiança da parte do Pai na pessoa do Filho. E por mais difícil que fosse a situação, lembre-se, o Filho tinha poder para invocar os seus anjos, chamar os seus anjos, quando ele esteve ali na cruz, quando ele foi tentado no deserto, quando ele foi caluniado, quando ele sofreu rejeições, mentiras e traições. Mas ele precisava perseverar. Perseverança é o que o Senhor quer de nós, de mim, de você. Não podemos desistir até que ele chega lá na cruz. Aquela última palavra de Jesus. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Coloca aí, por favor. Perseverou até o fim. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse... Olha o que deram para ele, irmãos, vinagre. E ele continuou perseverando. Está consumado. A palavra lá é tetelestai. Missão cumprida. A dívida foi paga. O meu sangue foi derramado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Perseverança. É o que ele quer, irmãos. Por pouca coisa temos desistido. Abandonado o caminho do Senhor, abandonado os ministérios, abandonado o chamado que Deus lhe deu. Não quero mais não. Fiquei chateado. O pastor falou isso. Estou chateado com o pastor. Irmãos, quem te chamou foi o pastor? Quem te chamou foi Jesus. Você tem uma missão a cumprir.
Você vai dar conta um dia quando estiver diante de Deus. Você tem dons dados por Deus. Você é filho dele, você crê nele, você crê na palavra dele. Então você tem que perseverar. Não pode desistir. O Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Jesus foi injustiçado e perseverou até completar a missão. Estamos numa corrida, irmãos, e precisamos terminar essa corrida, correndo com perseverança a carreira que nos foi proposta. Hebreus capítulo 12, coloca aí por favor, versículo 1 e 2. Olha o que o texto nos diz, irmãos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? Nossos irmãos que ele vai citar no capítulo 11. Os heróis da fé. Isso naquela época, fora todas as testemunhas que já temos ao longo desses 2000 anos, né, irmãos? Então, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos... Você está numa corrida, o que está sendo pesado para você? Naquela época era o legalismo, o pecado. O que está impedindo você de correr, hein? Perseverar? Pode ter certeza. Às vezes é pecado, às vezes é desânimo, às vezes é o materialismo, que começa a ocupar o primeiro lugar na minha vida. E outros, meus traumas, que são mais importantes que tudo. Então o texto fala, desembaraçando-nos de todo o peso. O que está pesado? Coloca sobre Jesus, amado. E do pecado que tenazmente nos dia, pede perdão, abandona o pecado, diz não para o pecado, e continue correndo, como igreja, está fraco, correndo como igreja, o que? Vamos terminar o versículo, a carreira que nos está, ele não termina, versículo 2, olhando para quem? Olhando firmemente para o autor. Quem é ele? Pastor Moisés? Não vou com a cara do pastor Moisés. Não está lá falando para tu olhar para a cara do pastor Moisés? Vem para o culto vendado então, se tu não gosta de olhar para mim. Só ouça online em casa. Mas segue Jesus, amado, segue Jesus. Porque ali não está olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Pastor Moisés, não está isso ali. Está escrito Jesus. Não está escrito o irmão que você não gosta. Está Jesus. E pode ter certeza, por não gostar, isso está te atrapalhando porque é pecado. É embaraço na tua vida. Olha para Jesus. O qual, vamos ler junto? O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou o que, igreja? A cruz. Não fazendo caso da ignomínia, e está o que agora? Assentado à destra. Ele venceu, ele cumpriu a missão, está assentado lá à destra do Pai, intercedendo por nós, e ele deu essa missão para nós, e agora eu e você temos que correr com perseverança. O que está te parando? Essa missão exige perseverança, não desista. Virão situações para tu desistir, situação financeira, situação no casamento, situação com os filhos, situação de saúde, mas você tem uma missão. Até se você estiver lá no hospital, irmãos, fale para quem está do seu lado ali. Se for o dia de você partir, fala assim, Senhor, antes do Senhor me chamar, se for esse o meu dia, que eu consiga falar do Senhor para o médico, para o enfermeiro, para a pessoa que vai lá limpar o quarto. Cumprir a missão em todo lugar. Porque depois que você partir, irmãos, aí não tem mais missão, acabou. Aí tu vai entrar no céuzão de Deus, só coisa boa. A porta do céu se abre. Irmãos, se eu começar a falar isso agora, já vou querer ir para o céu. Porque quando eu penso no céu, irmãos, eu só quero ir para lá. Porque é o nosso descanso. Aí tu vai chegar lá no céu, já falei isso aqui para a igreja centenas de vezes. Senhor, é tão bom aqui, mas eu tenho que voltar para falar. Agora eu tenho que falar. Agora que tu quer falar? Acabou o tempo. Acabou. O tempo é agora, amado. O que tem sido prioridade na sua vida? Não estou dizendo para você largar seu trabalho, não. Porque Deus quer que você cumpra a missão lá no seu trabalho. Mas você precisa cumprir. Tem que perseverar. É uma ordem dada por Deus.
precisamos obedecer, e exige de mim e de você perseverança. E quarto e último ponto dessa mensagem, que está no versículo 4 de João 17, que diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Então nós vimos aqui claramente que essa missão é o quê? Dada por Deus. Segundo, ela exige o quê? Obediência. Terceiro, ela exige o quê? Perseverança. Ó, fazer e confiaste. Aqui tem obediência e perseverança. E quarto, é que ela glorifica a quem? A Deus. A você? Não. Você é que a glória é tua? Eu estou aqui pregando, a glória é do pastor Moisés? Aplausos, pastor Moisés. Pastor Moisés, pastor Moisés. Há poder no sangue de Jesus, irmãos. A glória é do Senhor. Hoje é um tal de aplaudir, né, irmãos? Pastor, como se Jesus estivesse ali. A glória é do Senhor. Do Senhor. O irmãozinho pode ressuscitar o morto aqui, irmãos. Pode ter certeza que a glória é do Senhor, que quem está ressuscitando é o Senhor. Ele é só o instrumento. Tanto que Jesus fala aqui, ó, Jesus fez milagre, ressuscitou, morreu, ressuscitou, e ele vai dizer: glorifiquei a ti. Olha o que ele diz, irmão. Ele começa o versículo dizendo, ó, eu te glorifiquei na terra, a quem nós temos glorificado. Seu ministério pode estar crescendo muito, está sendo uma bênção. Não esqueça, amado e amada do Senhor, que a glória é do Pai. Não sou eu, é Ele. A glória é dele. Toda a glória é dele. Então, no cumprimento dessa missão, não esqueça, irmãos, a glória é do Pai. O versículo é claro: eu te glorifiquei na terra. Jesus glorificou o Pai. Jesus glorificou o Pai, aí ele vai ser glorificado pelo Pai. Olha o que diz o versículo de número 5, ó. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Quem ia glorificar o Filho? O Pai. Então quem é que vai nos glorificar um dia, irmãos? O Filho e o Pai, quando nós chegarmos no céu. Ele, lá em Romanos fala que nós já fomos glorificados, pela fé nós já fomos glorificados, mas você ainda não está no corpo glorificado, mas o Pai já te vê glorificado. Então quem dá essa glória para nós? É você mesmo? Vocês podem dar essa glória para mim, irmãos? Não, não podem. Só quem pode dar glória para mim é quem? Deus. Então Jesus está agora falando para o Pai glorificar a Ele. E o Pai vai glorificar Ele. Jesus hoje está glorificado, toda a sua glória, no céu, à destra do Pai. Apocalipse capítulo 1 narra claramente todo o poder que Ele anda pelo meio do seu candeeiro. Ele agora está andando aqui pelo meio da igreja, e Ele conhece cada coração aqui. Toda a glória é dEle. Então a quarta característica, irmãos, dessa missão que Jesus cumpriu, é que ela glorifica a Deus. Então Jesus cumpriu a missão. Jesus cumpriu a missão dada por Deus. Jesus cumpriu a missão com obediência. Jesus cumpriu a missão com perseverança. E Jesus cumpriu a missão glorificando a Deus. E assim eu e você temos que cumprir essa missão dada por Deus, cumprindo com obediência, com perseverança, e toda a glória é do Senhor, jamais é nossa. Pibaque, vamos cumprir a missão? Vamos ou não vamos? Dessa maneira que o texto claramente nos explica, hein? Dada por Deus, então temos que prestar conta a Ele. Pode ter certeza que vamos prestar. Com obediência, com perseverança, dando a glória a Ele. Como é que está seu coração? Agora eu vou pedir para você abaixar sua cabeça, fechar seus olhos. Você tem cumprido a missão? Ou tem sido só um religioso? Ou está preocupado só com você mesmo? Você tem dons, tem talentos. Às vezes fala, eu sou inteligente, passei num concurso, sou o melhor da escola. Mas está cumprindo a missão?
Se você não está cumprindo a missão, essa inteligência está valendo só para você mesmo, né? Só para a sua própria glória, né? Então você não está cumprindo a missão. Cumprir a missão é saber de onde ela vem, é obedecer, é perseverar e é glorificar o Pai. Você tem feito isso? Tem feito isso no seu trabalho, na sua escola? Ou você tem participado da roda dos incrédulos e agido como incrédulo no meio deles, com as piadas e com tudo aquilo que é errado? Amado, e fora do seu ambiente de trabalho, você está decidido a fazer mais? Vir para a igreja, cultuar, cumprir a missão como igreja? Participar realmente da obra missionária, ir para o campo missionário. Eu tenho um desejo, Senhor, de cumprir a sua missão lá em Manaus. Eu tenho um desejo, Pai, de passar uns dias lá na África. Qual é a voz que você tem ouvido? A voz do Senhor te ordenando a completar a missão? Ou a voz, como Pedro ali antes de estar cheio do Espírito, deixou Satanás usar a voz dele? Isso não é para o Senhor não, Jesus. Que isso? Para com isso. Que voz você tem ouvido? Você tem uma missão a cumprir. O que parou você? O que parou? O que fez você desanimar? Deixa o Senhor te levantar nessa noite. Deixa Ele te usar. Diga para Ele: Senhor, eu quero te obedecer. Eu quero perseverar, Senhor. Eu quero glorificar o Teu nome na terra, falando de Ti, dando testemunho, exercendo o meu dom. Tira de mim esse desânimo, Senhor. Tira de mim esses traumas, tira de mim essas chateações. Senhor, eu quero cumprir a missão. Me ajuda, Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor enviou Jesus, o Seu Filho amado, o nosso maior exemplo, Senhor. Aquele que cumpriu a missão dada pelo Senhor, com obediência, com perseverança, glorificando o Teu nome, e dizendo: agora vocês devem fazer o mesmo. Ide, façam discípulos, por toda parte, onde vocês estiverem, proclame o meu nome, sejam obedientes, perseverantes, glorifiquem o meu nome na terra, e um dia eu vou glorificar vocês. Senhor, tira de nós tudo aquilo, todo embaraço, todo peso, todo pecado, tudo aquilo, Pai, que fica no nosso coração nos travando, Pai, de cumprir a missão. Abençoe a PIBAC, Senhor, no cumprimento dessa missão. Levante aqui missionários, obreiros, Pai, discipuladores, Senhor, homens, mulheres, jovens e crianças que te amam, Jesus, te amam. Porque o que falta em nós muitas vezes é amor, Senhor. Falamos que amamos só com os lábios, mas o nosso coração está longe de Ti. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa. Nos conserta, Deus, que tem muita coisa errada. Para que possamos cumprir a missão que o Senhor nos deu. Que possamos sair daqui essa noite, Pai, realmente decidido a ser diferente. Lá na escola, na universidade, no trabalho, na rede social, onde estivermos, realmente cumprir a missão que o Senhor nos deu. E sempre, Pai, glorificando o Teu nome, porque toda a glória é do Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus encerrando esse culto. Deus abençoe a igreja. Os irmãos quiserem se colocar de pé mais uma vez. A gente cumprir a missão, a gente tem que estar nele. Existe um rio, Senhor,
que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Oh, aleluia. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. E por onde você for, por onde Deus te colocar, essa fonte de águas vivas, cristalinas, vai sem dúvida saciar muitos. Vai saciar no seu trabalho, no seu colégio, onde você vai, no seu condomínio, no elevador, na escada, em todo lugar. Você parar para abastecer o seu carro, vai ter um sedento e você vai derramar da água de Jesus sobre ele. E assim a glória de Deus vai se manifestando por todo lugar. Por toda parte vai haver luz, porque a luz de Cristo Jesus vai estar em você. Vai para iluminar onde há trevas e vai para saciar onde há sede. Ele te chama. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar confiarei.
Pai, em nome de Jesus, ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Somos a igreja do Senhor, somos dele, somos comprados pelo seu sangue, somos dele. Tua graça acolhe os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Mas por onde eu vou? Estou no seu caminho. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei qual vai ser a pessoa que vai estar do meu lado no metrô. Eu não sei qual é a pessoa que vai fazer assim, ó, pam pam, pedindo passagem na minha frente no trânsito. Você não sabe. Mas você já pode pensar aqui e falar assim: eu vou abençoar onde eu for. Eu vou abençoar onde eu for, eu vou ser bênção. Ser tu uma bênção. Eu não sei qual cliente que vai parar lá na minha cadeira, na minha mesa, mas eu vou abençoá-lo em nome de Jesus. Amanhã eu tenho um encontro com 6 turmas de 30 alunos. 6 vezes 3, 18, 180. Vão ouvir, se todos forem. Deus abençoe vocês, uma boa semana. Mas é assim. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhei, por onde quer que chame. Ele te chama nessa hora. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Peça isso pra Ele. Guia-me sobre as águas eu caminhei, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Clame ao Senhor. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhei, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Amém, igreja? Vamos cumprir a missão? Vamos todos falar junto, vamos cumprir a missão, vamos? Vamos cumprir a missão. Certamente Satanás vai tentar nos impedir de cumprir essa missão. Lutas, adversidades, situações físicas, mas não esqueça, aquele que te deu a missão, o Deus Todo-Poderoso é fiel para cuidar de você, para te fortalecer. É só obedecer, perseverar
e toda a glória atribuir a Ele. E certamente conseguiremos cumprir a missão. Ame, igreja. Ame Jesus. Ame muito a Jesus. Não se esqueça tudo que Ele fez por nós. Como Ele se humilhou e foi fiel até o final. E sabe o que Ele promete aos fiéis? Ele diz em Apocalipse 2:10: Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Palavras do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, onde o Senhor nos ordena, Pai, a cumprir a missão que o Senhor nos deu, com obediência, com perseverança, e glorificando o teu nome e o nome do teu Filho aqui na terra, Senhor. Pelo poder do teu Santo Espírito, fortaleça cada um aqui agora, Pai, tirando tudo aquilo que tem nos impedido de cumprir essa missão, e nos despeça agora no teu poder, na tua força, Senhor Deus, na tua unção, nos dando, Pai, uma semana, Senhor Deus, de vitória, Senhor Deus, no cumprimento dessa missão, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós temos a tua palavra. Obrigado porque nós temos o Senhor. Obrigado porque nós temos o teu Filho à sua destra intercedendo por nós. Obrigado, Pai, porque nós temos o seu Espírito habitando em nós. Obrigado porque nós temos a sua igreja, somos um povo, o povo do Senhor, a nação santa, povo de propriedade exclusiva sua, Pai. Obrigado, Senhor. Louvado e exaltado seja o seu nome sempre. Em nome de Jesus, e toda a igreja diz: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Vão na paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Louvado seja o Senhor Jesus, aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei.